Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. São Mateus, capítulo 16, verso 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe, aqui ele estava endereçando a Pedro. Oh, meus amados, é tão bom Jesus endereçar a palavra dele a você, endereçar palavras de elogio, como ele endereçou a Pedro. Aqui ele estava elogiando a Pedro pela resposta prudente que Pedro respondera a ele diante de uma pergunta complexa. Uma pergunta que para muitas mentes que estavam ali era uma pergunta complexa. Porém, Pedro trouxe uma resposta correta, exata. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou à carne essa inteligência que você teve para responder minha pergunta. Você não aprendeu isto de carne alguma, de seminário nenhum, de teologia nenhuma. Não. Mas meu Pai, quem foi o pai de Jesus? São Mateus 1,18. Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? João 1. O Espírito é Deus. No princípio era o Verbo, que é palavra, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Verbo, a palavra, o Espírito, São João, 1 João 5,7, Pai, palavra, Espírito é a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa, são atributos que é o mesmo Deus. Ele disse: não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que estás no céu. Aí você lembra de Jeremias 23, que Deus habita no céu e na terra, ele preenche todo o espaço. Jeremias 23 diz que Deus é onipresente, ele preenche os céus e a terra. O Pai que estava no céu estava ali na terra, revelando a Pedro quem era Jesus. Se tornou onipresente naquele instante, para ensinar a Pedro, dizer a Pedro, ensinar Pedro como responder aquela pergunta que Jesus diz: quem vos diz que eu sou? Isso é lindo demais. À medida que você entra em Cristo, Cristo entra em você, você saberá entender a Bíblia, sem ser preciso de professores, de intérpretes hermenêuticos segundo a carne. Razão de grande conturbação no mundo evangélico hoje, por causa de muitas hermenêuticas, mentes humanas tratando de explicar a Bíblia, e se chocam, se arrebentam todos através de suas hermenêuticas. Cristo não depende de mente humana para lhe explicar, a sua palavra o explica. O seu Espírito morando em nós nos faz ter lucidez, nos faz entendê-lo sem precisar de secretários humanos. Não foi a carne e o sangue que te ensinou, Pedro, porém o Pai, o Espírito Santo que mora em mim, agora te deu essa lucidez. Deixa o Espírito Santo morar em você, entrar em você. Você vai ver Deus em Cristo, o Pai morando no Filho. São João 10,30, ele disse: eu e o Pai somos um. Você vai ver essa unidade, Deus e Cristo se tornando um só, ao ponto de Paulo escrever em Atos 20:28 que o sangue que foi derramado na cruz não era sangue de judeu nem de gentil, era sangue de Deus. Unidade, Deus morava naquele homem.
O gens, o óvulo fecundado, foi o próprio Deus colocado no ventre de Maria. Amém, isso é maravilhoso. Receba esta revelação, que é Cristo em você. Você verá a Bíblia tão clara. Há muita gente que diz: a Bíblia choca demais, um versículo com outro, um versículo com outro. Eu nunca vi isto. Faz 47 anos que eu, Adalto Mateus Vitória, sou crente. Eu nunca vi a Bíblia chocar com a Bíblia. Ela é um livro inspirado, ela é um livro sequente, ela é um livro presente, ela não é um livro de ontem. Todo dia que você a lê, ela fala do seu hoje, ela é atualizada. E ela não é um livro humano para chocar. Um versículo responde o outro. Mateus 28:19, quando Jesus fala dos títulos, não choca com Atos 2:38, quando Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, Atos 2:38 é cumprimento de Mateus 28:19. Bíblia responde Bíblia. Quando você vê alguém dizer que Bíblia choca com a Bíblia, é porque esta pessoa ainda não recebeu o Espírito de Cristo nela. O Espírito de Cristo não leva a pessoa a desacreditar da Bíblia. Nunca! Nunca. Nós vemos aí líderes religiosos já jogando sombra na Bíblia. Isto reflete a ausência do Espírito de Cristo neles. Quando o Espírito de Deus mora no homem, ele dirá amém a toda a Bíblia. Paulo disse: o nosso Espírito testifica com o seu Espírito que somos filhos de Deus, e ao sermos filhos vamos dizer: Abba, Pai, meu Pai, Pai, Pai. Não há choque, não há choque. Deus te abençoe, Deus te ajude. Olha, procure-nos lá na igreja, queremos te ajudar. Entre aí em nossa página, está o endereço aí no rodapé, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Nossa igreja ali em Taguatinga Norte, e também nossa igreja em Novo Gama, o entorno de Brasília. Estamos ali para te ajudar. Pegue aí o nosso endereço e esteja lá conosco. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através desta página. Assista, esteja lá e vamos juntos crescer em Deus. Deus te abençoe.